Se você quer saber mais sobre o que é epilepsia noturna ou epilepsia do sono, fica até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista. A epilepsia noturna ou epilepsia do sono é definida por uma crise epiléptica que acontece e é desencadeada exclusivamente quando a pessoa está dormindo ou está adormecendo, está num processo de iniciar o sono ou finalizar o sono, tá? E essa crise ela pode ser tanto parcial quanto generalizada. A parcial é quando só um braço fica mexendo ou só um lado do rosto. E a generalizada é quando a pessoa inteira se debate e tem a generalizada. Mas não é só a crise tônico-clônica generalizada. A pessoa pode ter uma crise generalizada que ela está dormindo, ela senta e começa a ter movimentos estereotipados. E fica fazendo movimentos que não têm sentido e são movimentos estereotipados. E isso também é crise, é um tipo de crise generalizada que causa movimentos estereotipados. Tem outra que a pessoa acorda e começa a dar risada. E são risadas muito estranhas e que não tem sentido nenhum. E muitas vezes a pessoa que está tendo a crise noturna, ela sequer lembra da crise, porque ela, após a crise, ela pode voltar a adormecer e pode ter uma amnésia, a amnésia da crise. Ela acaba não lembrando nada. E ainda tem um outro fator agravante que a pessoa pode estar se mexendo estranho lá de noite, outra pessoa vê e achar que é sonambulismo, ou achar até que é outros transtornos do comportamento do sono, como outras parassonias, sei lá, como por exemplo, terror noturno, que a pessoa está gritando lá de noite, é o terror noturno. Não, às vezes a pessoa está tendo epilepsia. Ou também achar que é transtorno de comportamento sono-REM. Não. Pode ser uma epilepsia. Mas bem, o importante é saber que é uma patologia que é difícil de diagnosticar, especialmente se a pessoa dorme sozinha no quarto e não tem outras pessoas que ficam dividindo a cama ou vendo o sono dela durante a noite. Ele pode não ter consciência do distúrbio, porque simplesmente não está vendo algum sinal dele, e aí ele tem que prestar atenção em elementos que podem vir durante a manhã, quando a pessoa acorda pela manhã e vê que ela mexeu alguma coisa, caiu, os objetos que estão ao redor da cama ficaram mexidos, a cama ficou muito mexida, ela pode acordar com dor de cabeça, ou com a cama molhada que nem fez xixi na cama, ou de que ela mordeu a língua, ou que está tendo muitas dores musculares, está tendo muita dor no músculo, ou que lesionou algum braço, algum músculo, algum tendão, alguma coisa. Ou pode ter também uma sensação muito grande de fraqueza, ou de fadiga, ou de tontura, ou até mesmo uma certa confusão mental pela manhã, que é comum do estado pós-ictal. E isso tudo pode às vezes nem ter, se for uma crise parcial, que a pessoa fica lá batendo a perninha e o braço e não bate nada, não machuca nada, não estraga nada. E é comum de perceber isso às vezes quando a pessoa cai da cama, se a pessoa está tendo alguma coisa estranha e cai da cama, e pode ser uma crise que ela esteja tendo. E isso é de risco, porque as crises noturnas, mesmo que se a pessoa não perceba nada, ela pode estar tendo lesões progressivas no cérebro, que isso causa dano a longo prazo. Tem muitos riscos de ter concussões, bater a cabeça, ter acidentes graves, sufocamentos e até SUDEP, que é a morte súbita e inesperada da epilepsia noturna. E se você está vendo esse vídeo e tenha ficado assustado, e eu já tive um paciente que ele era um caso interessante. Ele ficava tendo toda manhã um mal-estar, uma confusão, uma dificuldade muito grande de começar a raciocinar. Ele demorava muito, começava assim, aquela coisa que não melhorava, custava começar a pensar, custava começar a raciocinar, tomava café e não acordava, falava as coisas meio confuso, falava com ele e não lembrava nada. Você tinha que sair muito cedo para dirigir, vivia batendo carro, escorando.
o carro no outro canto, o povo não achava nada nele. E já tinham feito polissonografia nele, ele não tinha apneia do sono, a esposa falava que ele não tinha nada demais, ele não ficava roncando, ele não tinha sono no restante do dia, nem nada. E quando eu fiz nele uma polissonografia com a montagem de EEG, que é uma polissonografia especial, que vê todo o cérebro, como se fizesse um eletroencefalograma durante toda a noite, eu peguei, ele estava tendo uma crise. Ele estava tendo uma crise no finalzinho da noite, quando estava perto da hora de acordar, ele tinha uma crise, e depois eu voltava a dormir, e ele acordava em pós-ictal. E essa letargia dele, toda essa letargia, era o pós-ictal dele. E foi batata, passei para ele a oxcarbamazepina, resolveu, cuidou do sono, acabou o problema, nunca mais teve e tá ótimo, agora é só controle. E é dessa maneira o que é feito o diagnóstico da epilepsia noturna. O diagnóstico da epilepsia noturna, muitas vezes a pessoa pode realizar eletroencefalo durante o dia e não ter nada, e fase, a pessoa dorme lá no eletroencefalo, ela acorda e não tem. A forma mais adequada de se ter o diagnóstico é fazer uma polissonografia da noite inteira, uma polissonografia basal, que tem a montagem de EEG, a montagem de eletroencefalograma, junto de uma câmera infravermelha para filmar toda a noite. Que aí vê o comportamento que a pessoa vai ter e a atividade. Assim, registra qual que é a atividade elétrica junto com o comportamento que a pessoa tem e tem o diagnóstico correto da patologia. E tendo o correto diagnóstico, a gente pode ter o correto tratamento. E isso muito importa porque teve um estudo que mostrou que existem alguns tipos de epilepsia noturna. Pode ser aquelas que, se a pessoa dormir regularmente, quanto melhor ela dormir, melhor é o controle da epilepsia dela. E tem outras que a epilepsia pode mudar de acordo com a qualidade ou a quantidade do sono dela. E como tem medicamentos para tratamento de epilepsia que alteram o padrão do sono, ou o padrão da atividade cerebral do cérebro durante o sono, a pessoa fica tendo uma arquitetura de sono diferente. Especialmente se reduzir a quantidade de ondas lentas, maior a chance da pessoa ter a crise de epilepsia noturna. E foi observado por um estudo de Bradley e de O'Neill que tem certos medicamentos para epilepsia que afetam a arquitetura do sono. Eles são excelentes medicamentos para controlar a epilepsia durante o dia, mas para especificamente a epilepsia noturna, eles alteram a arquitetura do sono e pode até mesmo aumentar o risco da pessoa ter uma epilepsia noturna. E foi visto que, dentre alguns medicamentos estudados naquela época até então, o que menor atrapalhava a arquitetura do sono era a oxcarbazepina. E até hoje é um bom medicamento para tratar a epilepsia do sono. Você aí, que conhece alguém que tem epilepsia, ou que tem um sono meio estranho e que fica mexendo durante a noite e não sabe muito bem o que é, tá achando que é só sonambulismo, e que possa ter a possibilidade de ter epilepsia do sono, envie o link para essa pessoa. Às vezes a pessoa vai poder ter um correto diagnóstico e um correto tratamento, e evitar às vezes uma demência futura, uma complicação mais grave da epilepsia noturna.